Olá, está no ar mais um Papo Saúde aqui pela Terceira Via TV. Muito obrigado mais uma vez por nos receber aí na sua casa. Bem, gente, verão é sinônimo de alegria e de descanso, né? Pois é, esse é um pensamento universal. Só que isso não quer dizer que é um período sem preocupação. Nessa época, tornam-se mais frequentes as intoxicações alimentares, as insolações, as queimaduras de pele e os acidentes também. Então, nada de se descuidar, hein? Cuidados no verão é o tema do nosso programa de hoje. Pois é. Para isso, estamos aqui com a doutora Ana Maria Pellegrini, dermatologista, também Gustavo Drummond, nosso consultor médico, e como convidada, Tia Lelê, que é apresentadora do Caravana da Alegria. Muito obrigada por vocês estarem aqui no nosso programa. O prazer é nosso, né, de estar aqui, podendo esclarecer aí as dúvidas. Pois é, Gustavo, vou começar com você hoje. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre desidratação. A gente pode considerar que esse é o grande vilão do verão? Sim, é um dos vilões, né? Entre vários que a gente vai discutir hoje aqui, né? Mas a desidratação é muito importante porque no verão é mais comum, né? A gente perde mais líquido, né? A gente acaba ingerindo menos líquido que o necessário, né? Então, a gente tem que sempre estar se hidratando, né? Principalmente com as populações mais vulneráveis, né? Crianças, idosos, né? Beber bastante líquido, água, principalmente água, né? Suco natural, chás, né? Água de coco, né? E só lembrando que refrigerante nem cerveja não hidrata, né? Tem que ser água. Eu ia falar agora de uma questão do álcool. O consumo do álcool no verão aumenta absurdamente. E a gente não pode considerar o álcool como um líquido que possa substituir a água, por exemplo, né? Não, de forma alguma. Na verdade, o álcool desidrata a pessoa, que ele é diurético, né? Faz a pessoa perder mais líquido, 2 vezes mais líquido pela urina, né? Levando a quadros graves em algumas situações, né? E a gente pode falar também do que acontece muito nessa época do verão, que é o risco de afogamento. Eu sei que você é um nadador de primeira, né? Quais são as dicas que você daria para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento? Nadador mais ou menos. Mas eu acho que a dica principal, acho que tem que se prevenir, né? Tem que prevenir, tem que tomar cuidado, né? Quando a gente chega na praia, principalmente com crianças, né? Tem que primeiro se ambientar, conhecer o local, né? O ideal é você conversar com o salva-vidas, ficar próximo dos salva-vidas, dos guarda-vidas, né? São as pessoas mais habilitadas para poder auxiliar num acidente, num afogamento, né? E outra coisa essencial também, eu acho que todo mundo tem que saber nadar, né? A gente vai debater um pouquinho mais sobre afogamento, os cuidados, né? Mas uma dica que a gente tem que dar, acho que, independente da idade, a pessoa tem que saber nadar, né? Pode não saber lutar, não pode não saber jogar bola. Eu acho que a natação, nadar, é uma necessidade de vida mesmo, né? Salva a vida. Uma coisa assim que é muito legal no que você falou em relação à praia, à criança, é estar colocando aquela pulseirinha de identificação. Geralmente as crianças, elas não têm noção de onde elas estão, e a praia com aquele fluxo muito grande, né, de vai pessoa, andando na beirada e vai e some, né? Filho, exatamente. É verdade, até algumas praias, alguns guarda-vidas em algumas cidades, eles já têm as pulseirinhas mesmo. Você já pode procurar que algumas cidades têm disponível, né? Agora, doutora Ana, é uma coisa que a gente pode falar e está sempre reforçando, por mais campanhas que tenham, mas as pessoas ainda não se conscientizaram dos malefícios, né, do sol diretamente na pele, aquela exposição, todo mundo na beira da praia, todo mundo de biquíni querendo ficar com marquinha. Isso é um terror, né? Não, com certeza, né? Apesar aí das campanhas que a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem feito aí ao longo de anos, existe um culto muito grande ao bronzeamento. Então, as pessoas ainda não têm uma consciência de como que a radiação solar prejudica a pele, tanto a curto prazo, levando ao processo de queimadura solar, né, de bronzeamento exagerado, com distúrbios imediatos de pigmentação, ressecamento da pele, que são todos aqueles quadros mais agudos, né, relacionados àquela exposição exagerada naquele momento. E ao longo do tempo, você vai ter todo o efeito cumulativo dessa radiação a nível celular, né, levando à alteração do código genético das células, alteração do metabolismo das enzimas, gerando então um envelhecimento precoce, que a radiação solar contribui com 80% do envelhecimento da pele. E a radiação não tem um efeito só negativo na pele, mas ela tem um efeito imunossupressor, gerando no final do dia uma sensação de cansaço muito grande, né? E o câncer de pele, que é o pior efeito, né, a longo prazo,
porque a radiação ela tem um efeito cumulativo, progressivo, então apesar do indivíduo muitas vezes se afastar da exposição, ele continua ao longo do tempo processando aquelas alterações e às vezes anos depois daquelas queimaduras solares da infância e da adolescência, ele vai manifestar então câncer. Agora, uma dica para os meus colegas profissionais de comunicação que trabalham com essas luzes, por exemplo, como nós estamos expostos aqui. Isso aqui também é um vilão. Com certeza, né? Porque na verdade a radiação que mancha é a ultravioleta A. E a ultravioleta A é a radiação que está presente o dia inteiro, não só através do sol, desde as primeiras horas da manhã, como também nas lâmpadas. Então, muitas vezes, o paciente questiona, mas eu preciso usar filtro solar porque eu caminho 6 horas da manhã, eu caminho às 7, então não tem aquele perigo da radiação mais nociva, que seria a radiação presente, a UVB, que é mais cancerígena, entre 10 da manhã, que ela é mais concentrada no horário de 10 até 4 horas da tarde. Então, você também tem malefício nas primeiras horas da manhã e no final da tarde, porque a ultravioleta A é a radiação que ela penetra mais profundamente, levando à degeneração de colágeno, a perda das fibras elásticas e também a formação de mancha. Então, hoje todo mundo quer envelhecer bem. Então, mesmo que você não tenha nessas horas mais seguras, teoricamente, né, a radiação mais cancerígena tão presente, você vai ter a radiação que gera todo o processo de distúrbio de pigmentação na pele e a alteração de colágeno com formação de flacidez. Então, o ideal, por exemplo, eu não vou pegar sol, estou indo para o estúdio gravar. Por conta dessas luzes muito fortes, eu tenho que passar um protetor, então, embaixo da maquiagem. Sim, hoje a gente tem, principalmente para mulher, filtro solar já com base. Então, se você preferir usar um filtro sem cor, não há problema, você pode usar o filtro e a sua base, sua maquiagem por cima, porque muitas vezes você já tem aquela base que já está adaptada à sua pele. Então, se você tem uma base que é preferida, que tem uma cosmética que deixa você mais fiel àquele produto, não há problema nenhum de colocar um filtro sem cor. Mas o que a gente recomenda é que, independente da quantidade de radiação que você presuma que você vai receber durante o dia, mesmo que você vai trabalhar o dia todo em lugar fechado, sempre com proteção solar. Então, a dica que eu dou é colocar o filtro solar associado à escovação do dente. Escova o dente de manhã, coloca o filtro. Na hora do almoço, vai escovar o dente, coloca o filtro solar de novo. E a base facilita bastante, porque muitas vezes, quando você tem um filtro sem cor, você vai ter que colocar o filtro, retirar tudo para depois reaplicar. Então, com a base, você pode muitas vezes colocar por cima. Ok, então a gente volta no próximo bloco abordando esse assunto tão importante, cuidados no verão. A gente volta já.